Boa noite mais uma vez. A gente precisa fingir, tá? Porque tá gravando aqui. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos. Que a nossa noite seja de muita paz, muita luz em nossas mentes. Então vamos abrir o nosso coração com muita boa vontade, com amor, para absorvermos com mais facilidade aquilo que nós necessitamos, cada um com a sua necessidade, né? Vamos aos avisos. A gente pede para que vocês desliguem os celulares ou coloquem no modo avião, é importante para manter a paz, o silêncio. O silêncio é uma prece. Nós aceitamos doações para o nosso bazar, roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos, desde que estejam em condições de uso. Nós temos também um trabalho de entrega de cestas básicas, tem algumas famílias cadastradas e todo mês a gente está fazendo essa entrega, né? Tem alguns alimentos que precisam mais do que outros. Então vamos lá, é o café, a farinha de trigo, farinha de mandioca, o achocolatado e o fubá, tá? Esses alimentos aqui sempre faltam. Temos a recomendação do Evangelho no Lar. Quem faz o Evangelho no Lar? Poucas mãos levantadas, né? É uma recomendação da espiritualidade, tá? Não é nossa, não. É para nós mantermos a nossa luz acesa fora da casa espírita. Porque na casa espírita é muito fácil ter luz, né? Todo mundo é maravilhoso dentro da casa espírita. Mas a gente precisa manter esta luz, essa harmonia, esse equilíbrio fora da casa espírita. Então lá no nosso lar, que é o nosso templo, o nosso refúgio, é onde nós nos sentimos seguros e acolhidos, nós precisamos criar uma atmosfera de equilíbrio, de paz, né? E envolver todos os nossos familiares nesta atmosfera. Quando nós pensamos, quando nós falamos, nós criamos a nossa aura, né? A vibração de tudo aquilo que a gente pensa e fala cria a nossa aura, que é uma atmosfera fluídica que reveste o nosso corpo. A mesma coisa acontece na nossa casa. Quando nós temos harmonia, quando nós não temos brigas, discussões, quando nós nos tratamos com carinho, quando nós falamos de coisas boas, como os ensinamentos de Jesus, isso vai criando uma atmosfera energética também de paz, de equilíbrio. Por isso que é importante fazer o Evangelho, tá bom? Acho que é isso. Então vamos nos preparar. Lembrando, né? É um momento tão único para cada um de nós quando nós buscamos uma casa como esta, né? Uma casa de oração, uma casa de luz. É um momento muito especial para cada um de nós. Então vamos fazer o possível para limpar a nossa mente, né? Não é ficar sem pensar. Se você tem dificuldade de colocar foco na sua mente, traga para a mente algo que te alegre. Pode ser uma imagem, pode ser uma pessoa, pode ser o seu cachorrinho ou o seu gatinho. Traz na sua mente essa imagem neste momento, porque aí você vai trabalhar as suas emoções e os seus sentimentos. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, soltando o ar bem demoradamente. Vamos fazer algumas respirações, relaxando o corpo, tranquilizando a mente,
visualizando muita luz neste momento, uma luz que vem do alto, que entra pela sua cabeça, percorre todo o seu corpo e te envolve numa bola de luz. Você está protegido, amparado. Sinta o calor desta luz te envolvendo. Então, traga na sua mente a imagem de Jesus. Aquela imagem que te mostraram quando você era criança ainda. Olhe bem nos olhos dele. Veja o brilho, a doçura, o carinho, o amor que transmite esse olhar. Se entregue a esta luz que sai desses olhos delicados, suaves. Entregue-se a esta luz como criança nos braços da mãe. E vamos agradecer por esta oportunidade. Obrigado, Deus, por este dia, pela minha vida, pela minha perfeição, pela minha saúde. Obrigado pela oportunidade de aqui estar, pelo carinho que eu recebo dos amigos espirituais, sobretudo, que nos convidam à renovação hoje. E então dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E então vamos receber agora o nosso amigo Wagner, que vai compartilhar conosco todo o seu conhecimento de amor. Aí você ajusta aqui, tá? Você pode fazer a prece no final? Pode. Faz? Legal. Minhas irmãs, meus irmãos, em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, o calor do seu amor na luz da sua paz, e que todos permitamos, do fundo do coração, que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Nós temos uma lição que ela se encontra em duas passagens dos evangelhos. Uma delas no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do item, na verdade é o item 41, mas um pouco antes eu vou dar o contexto. E outra que é praticamente igual, as palavras inclusive de algumas traduções são as mesmas, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 30, alguma coisa assim. Logo depois que Jesus participou com os seus discípulos da última ceia, ele sai de lá do ambiente da última ceia e se dirige ao Getsemane, que era um jardim, um espaço arborizado, né? E lá ele vai com os discípulos, né? Mas chegando num certo ponto, ele pede que os discípulos o esperem e leva com ele só Pedro, Tiago e João. E ele diz assim para eles: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui comigo e vigiai. E ele se adianta um pouco, deixando os três lá que
pretensamente iriam vigiar com ele, e passa por aquele processo de dizer para o pai que ele sabe o que vai acontecer, mas que se puder, que o pai passe dele aquele cálice, mas que não faça-se a vontade dele, Jesus, o Cristo, né? Mas a vontade do pai, coisa e tal. E depois ele se recupera, e quando ele se volta para os discípulos, estão todos dormindo. Os 3 estão dormindo. E ele diz assim, assim nem uma hora pudestes vigiar comigo, depois de acordar os 3, né? Se dirigindo principalmente ao Pedro. E aí ele fala essa frase: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Percebe que nessa colocação a gente pode até entender uma contraposição, uma oposição entre espírito e aquilo que ele chama de carne, corpo, entre corpo e espírito. E muitas pessoas, interpretando de uma forma radical essas palavras do Cristo, entendem que o espírito é vítima do corpo. O corpo, porque ele tem lá suas tentações, ele inadvertidamente cai nessas tentações e subverte o espírito. Então o espírito acaba sendo vitimado pelo corpo. Só que isso, dentro dos ensinamentos que a gente tem na doutrina espírita, está longe, mas está muito longe de ser verdade. Está muito longe de ser verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, o título do capítulo 17 é Sede Perfeitos. E o capítulo fala de várias coisas que remetem à nossa necessidade de aprimoramento para nos tornarmos perfeitos. Algumas coisas, inclusive, são bem provocativas, vamos dizer assim, né? Nos termos em que Jesus coloca as coisas. Mas o último item desse capítulo, o item 11 desse capítulo, é uma comunicação do espírito Georges, um espírito protetor, obtido em Paris em 1863. E o título dessa comunicação é Cuidar do Corpo e do Espírito. Cuidar do corpo e do espírito. No meio da sua abordagem, o Espírito cita que existe uma necessidade de equilíbrio da nossa atenção para esses 2 elementos, o espírito e o corpo. É necessário cuidar de ambos. Muita gente, né, eventualmente, acaba dependendo da sua orientação, da sua forma de pensar, da sua forma de imaginar a vida, dos seus valores, acaba considerando e dando mais atenção para um do que para outro. É necessário que a gente sempre se lembre que nós somos seres espirituais. Todos nós somos seres espirituais, passando aqui neste mundo por uma experiência material. Ou seja, a nossa essência, aquilo que a gente é, seres, né? Aquilo que a gente é, ser. Aquilo que a gente é espírito. E estamos passando neste planeta, um planeta de expiação e provas, por uma experiência material, uma experiência na matéria. A experiência na matéria obriga, precisa de um corpo físico. Sem um corpo físico, o espírito não tem sequer como se relacionar com os aspectos materiais do mundo.
E no nível evolutivo em que nós nos encontramos, vivendo num mundo de expiação e prova, porque precisamos, como espíritos, vivenciar situações de expiações e as situações de provas, no nosso nível evolutivo, é necessário que a gente tenha e utilize um corpo para interagir no nível da necessidade dessas experiências materiais. Quando a gente evoluir mais, evoluindo mais do ponto de vista espiritual, vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar nos relacionar com a matéria para evoluir, para avançar, para continuar aprendendo o que precisamos aprender como espíritos para atingirmos a nossa meta. A nossa meta é sermos espíritos puros. Puros como o Cristo que encarnou em Jesus, que é a nossa referência. E como referência, funciona muito bem como nossa meta, né? Chegarmos ao nível de perfeição do Cristo que encarnou em Jesus é a nossa meta. É aquilo que nós precisamos alcançar. A gente não vai chegar nessa meta utilizando um corpo físico, mas vamos precisar de muitas encarnações utilizando corpos físicos para poder atingir esse nível lá na frente, para poder uma hora dispensar um corpo físico e evoluir sem mais a necessidade dele. Enquanto isso, precisamos do corpo físico. O corpo físico é um instrumento a partir do qual o espírito interage para ter as experiências que precisa ter nesta vida e, portanto, aprender o que tem que aprender. Faz parte da experiência do espírito poder controlar um corpo físico. Mas para que esse controle aconteça, nós temos, segundo as perfeitas leis de Deus, um outro elemento, um elemento intermediário, que é o nosso perispírito. Como o espírito é praticamente, eu digo praticamente porque não é bem assim, né? Mas para a gente é como se fosse. O espírito é praticamente imaterial, ele é uma essência inteligente, uma individualidade inteligente. Como o espírito é praticamente imaterial e como o corpo físico é absolutamente matéria, se não houvesse um intermediário entre o corpo físico e o espírito não conseguiria viver nesse planeta, controlando e sendo sensibilizado por um corpo físico. O nosso perispírito é um meio de conexão entre o espírito, que em princípio é imaterial, e o corpo, que em princípio é só matéria. É um elemento semimaterial, que consegue receber as ordens do espírito e fazer com que o corpo as cumpra. E consegue pegar as sensações, pegar tudo aquilo que acontece no mundo e que o corpo captura, que o corpo sente, o corpo percebe, e passar essas percepções ao espírito. Porque é só através dessas percepções que o espírito tem condição de viver suas experiências, controlando ao mesmo tempo o corpo. Tudo funciona dessa forma. O meu cérebro físico, ele é acionado pelo meu perispírito quando o meu espírito dá uma ordem para o espírito, para o meu corpo fazer alguma coisa, mover o braço desse jeito que eu estou movendo, né? Foi o espírito que determinou que o braço se movesse, mas para isso a ordem passou através do perispírito, foi colocada no cérebro e acionou lá os centros motores que fazem o braço se mover. Se a gente toca em alguma coisa que está muito quente, a sensação de calor abrasador, calor que pode provocar dor, que pode provocar degeneração da pele, etc. e tal, faz o caminho contrário, né? O corpo passa a sensação para o cérebro informa o espírito, o perispírito, e o perispírito passa a sensação
para o espírito, para que o espírito tome uma decisão, para que o espírito entenda a natureza daquela experiência, e assim vai. Para que o espírito possa ter as experiências que precisa ter no planeta, é necessário que o corpo tenha o máximo de aptidões possíveis para servir o melhor possível ao espírito. Isso é absolutamente fundamental. Quanto mais aptidões o corpo tem, quanto mais essas aptidões estão planificadas no corpo físico, mais o espírito pode aproveitar a experiência. Basta ver, a gente conhecendo algumas pessoas que têm certos tipos de deficiência, a gente facilmente constata que através dessa experiência, dessa deficiência, o espírito dessas pessoas não consegue ter certos tipos de manifestação. Eu tenho um amigo de bastante tempo que ele, a questão de 12, 13 anos, mais ou menos, começou a ter uma doença, uma demência. E era um camarada assim, engenheiro, extremamente inteligente, competente. Ele foi o responsável pela refinaria de Cubatão da Petrobras. Uma pessoa fantasticamente capacitada. E a hora que essa doença chegou, ele começou a perder a capacidade de relacionamento com as pessoas. À medida que a doença avança, ele perde cada vez mais aptidões. Então hoje, por exemplo, ele não tem aptidão da fala. Ele não tem aptidão da fala. Ele só consegue fazer ruídos que normalmente não conseguem fazer com que ele seja entendido. Ele ainda anda, mas perdeu toda a capacidade de dirigir, por exemplo. Não tem mais a menor capacidade de ter controle motor. Percebem do que a gente está falando? A gente está falando de um corpo que se deteriorou por conta de uma doença, e essa doença está impedindo que o espírito dele se manifeste. Lá dentro, na sua intimidade, o espírito dele provavelmente está pleno. Provavelmente tem absoluta consciência de que esse corpo deteriorado, prejudicado, é um limitante terrível para aquilo que poderia ser o potencial do espírito. É isso que o corpo físico é, um limitador do potencial do espírito. O espírito, por ele não precisaria andar. Ele teria condições de levitar, voar, como a gente costuma falar, e não precisaria andar. O corpo, que é matéria, impede que isso aconteça. O espírito não precisaria de um órgão físico para enxergar. Órgão físico esse que também se deteriora ao longo do tempo, né? Fazendo com que a gente precise começar a usar óculos, etc. e tal. Uma parte muito grande da gente, eu só não uso porque eu perdi a vista. Senão eu já estaria usando até hoje. O corpo, portanto, ele começa a colocar limitações que o espírito não tem. Mas essas limitações são importantes para a experiência do espírito. No caso do meu amigo, isso que está acontecendo com ele é parte de um processo importante de entendimento da importância do corpo. Para ele como espírito. Para ele como espírito. E tudo que vem junto com essa experiência, como a dedicação das pessoas que sustentam, né, as dificuldades dele nesse momento, a esposa dele, os filhos, etc., é parte dessa experiência, com a qual o espírito dele está aprendendo e aprendendo bastante. Mas isso tem um custo, que é a impossibilidade do espírito se manifestar em plenitude. No caso dele, para ele, isso é lição para ele aprender, é ensinamento para ele poder capturar.
Mas no nosso caso, ou no caso de outras pessoas, a gente não pode deixar que o corpo se deteriore. Precisamos fazer o máximo possível ao nosso alcance para tratar do corpo e manter esse corpo em plenitude, para que o espírito possa utilizá-lo de forma mais plena possível, exercitando ao máximo as possibilidades da sua experiência nesse planeta. A gente não sabe exatamente o que a gente precisa aprender. A gente não se lembra com tanta clareza assim. Quando a gente deita e dorme, e o nosso espírito se desloca durante o sono do corpo físico, as noções a respeito daquilo que a gente veio aqui para aprender se tornam claras para o espírito. O espírito, temporariamente desconectado, um pouco livre do corpo físico, né? Isso acontece durante o sono. Todas as noites nós temos essa possibilidade de ter contato com os motivos pelos quais a gente veio a esta vida. Mas quando a gente acorda, a gente não lembra mais, mas o nosso espírito tem condição de se condicionar com essas lembranças durante o sono e aproveitar as experiências da melhor forma possível. Outra vez, não é só o espírito. O espírito é o carro-chefe, é o piloto, né, da experiência humana. Mas para que o espírito consiga ter a experiência conveniente, é necessário que o carro, o automóvel que ele pilota, esteja em condições as mais privilegiadas possíveis. Daí a gente tem que cuidar muito bem do corpo, como a gente tem que cuidar do espírito. Né? Hoje, antes da palestra, foi falado um monte de formas de cuidar do espírito. Lidar com a nossa individualidade, nos alimentar espiritualmente falando, nos energizar, nos colocar em condição de equilíbrio, manter o nosso espírito trabalhando de forma conveniente para a nossa jornada. Só que não é só isso. Existem pessoas que valorizam exclusivamente o espírito, em detrimento integralmente do corpo. O autor do texto específico do capítulo 17 fala dos ascetas. Os ascetas são pessoas que desprezam o corpo, entendem que o corpo é um peso para o espírito e, portanto, se desconectam totalmente daquilo que o corpo demanda. Se possível, não se alimentam-se muito mal, simplesmente buscando uma elevação espiritual através da concentração, da meditação, da dedicação à oração e por aí vai. Existem também, no outro ponto, os materialistas, que absolutamente sequer acreditam no espírito, na existência do espírito. Então fazem do corpo o próprio templo, o próprio centro de todas as atenções. Utilizam-se do corpo para ter o máximo de prazer possível em algumas situações, e em outras situações cuidam do corpo como se o corpo fosse uma escultura, como se o corpo fosse uma obra de arte, para ser apreciada pelas outras pessoas, para que elas se admirem com a beleza, a perfeição, o equilíbrio do ponto de vista físico. São pessoas que cultuam o corpo e que não estão ligando a mínima para o espírito. Nem um lado e nem o outro lado são recomendáveis. O que se recomenda é que haja um equilíbrio, que a gente cuide do nosso corpo, trabalhando de forma a mantê-lo em funcionamento da melhor forma possível, mas cuide também do nosso espírito, mantendo a nossa energização, a nossa sintonia com o alto, a nossa sintonia com a natureza, a nossa sintonia com o bem, a nossa sintonia com as pessoas, doando amor, doando carinho, praticando aquilo que dentro da doutrina é a chave da salvação, que é a caridade.
Mas é necessário realizar as mudanças que a gente precisa mudar, precisa realizar em nós, nos dois lados, né? Mudar para melhor o nosso corpo e mudar para melhor o nosso espírito, para que a gente tenha a oportunidade de aproveitar o corpo e o espírito da melhor forma para ter as experiências que a gente precisa ter. Sim. Em relação àquilo que Jesus falou, que a respeito da carne ser fraca, essa frase não tem o sentido que algumas pessoas lhe atribuem. O corpo, ele não é o culpado pelas tentações nas quais cai, nas quais se entrega, né? O culpado disso é o espírito. O espírito é que tem a vontade. A vontade está no espírito, não está no corpo. O corpo é só um carro sendo pilotado. E vai para onde o espírito manda. Se o espírito se comprar, se o espírito se felicita, se o espírito se sente bem, exagerando, por exemplo, né, na ingesta de alimento, na ingesta de bebidas, na entrega a sensações de devaneios, etc. e tal, através de drogas, não é o corpo que tem culpa, não é o corpo responsável, é o espírito que faz as escolhas. Tudo bem que chega uma hora que o corpo está tão acostumado e tão dependente que o espírito se sente incapaz de fazer escolhas opostas. Escolher não se drogar, escolher não se embebedar, porque começa a haver um nível de dependência que é psicológico, não é necessariamente físico, está na mente. E o espírito tem que trabalhar isso com muito mais força de vontade para vencer essas dificuldades. Mas outra vez, não é o corpo, é apenas o espírito. Quando Jesus falou que a carne é fraca, ele certamente se referia à condição do espírito reencarnado, que demonstra fraqueza ou força conforme a circunstância. O Espiritismo sugere que nós tratemos do corpo físico com muito cuidado, conservando o corpo para não incorrer na quebra de uma lei divina. Uma lei divina? Existe uma lei que fala para a gente cuidar bem do corpo? Sim, existe. Lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, ou seja, as leis naturais, as leis da natureza, as leis de Deus, um dos capítulos, o capítulo 5, fala da lei de conservação. É necessário que conservemos o corpo físico para que ele tenha a condição de servir devidamente ao espírito. Está lá. Portanto, se a gente não faz isso, a gente está indo contra uma lei de Deus. E eu sempre lembro que lei de Deus não tem apelação, né? Não dá para recorrer da lei de Deus. Uma autuação contra uma lei de Deus, em função de uma lei de Deus, ela é inexorável, ela vai acontecer. A gente planta, a gente vai colher. Não tem jeito de não acontecer. Portanto, a ideia de mente sã e corpo são tem muito, mas muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Uma mente sã consegue controlar um corpo que, estando são, consegue fazer aquilo que aquela mente ordena, aquilo que aquela mente determina, para o melhor do conjunto. Para o melhor do conjunto. Há uma passagem do livro, essa todo mundo viu, acho, né? Do livro de André Luiz, Nosso Lar, em que depois que ele é recolhido lá do umbral, etc. e tal, ele passa
né, por um processo de recuperação num hospital lá em Nosso Lar, e o médico que o atendeu, de Luna, né, ele fala que, examinando o André Luiz, ele fica claro que André Luiz veio por conta de um suicídio. E André Luiz se indigna, isso não tem o menor sentido. Passei um tempão internado, passei por várias cirurgias, tive uma oclusão intestinal, morri por causa disso. E o médico explica para ele que ele está sendo simplista. Ele está analisando as coisas que aconteceram com o corpo dele só do ponto de vista material. Por quê? Porque o que aconteceu com ele foi devido a um câncer. Ele teve um câncer que foi prejudicado por causa de uma sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Não vou declinar aqui os motivos, portanto, dele ter tido a sífilis. E por conta de tudo aquilo que André Luiz, quanto encarnado, vivenciava na experiência do dia a dia, ele não ajudou o corpo físico dele a se melhorar. Ele era irascível, ele era duro no tratamento com as pessoas, ele era muito nervoso, ele se alterava com facilidade, e ele abusava de substâncias, álcool, por exemplo, né? O conjunto de tudo isso fez com que espíritos inferiores cercassem o André Luiz durante a sua jornada terrena e drenassem a energia vital daquele corpo, que permitiu que essa doença avançasse, fazendo com que o fim fosse aquele que foi. Ou seja, se ele tivesse tido atitudes diferentes, ele mesmo, se o espírito dele tivesse tido um nível maior de tolerância, um nível maior de aceitação das pessoas, um comportamento mais orientado a algo mais elevado, provavelmente o corpo dele não teria sucumbido do jeito que sucumbiu. Por conta disso é que o médico de Luna informa que ele desencarnou por suicídio. Daí a importância da gente cuidar do nosso corpo com uma mente sã e um espírito são, devidamente equilibrados, na certeza de que a nossa experiência neste planeta depende disso, depende de termos o melhor corpo, no melhor espírito, para que possamos aprender o que precisamos aprender e voltar para a espiritualidade depois dessa encarnação como o espírito que cumpriu a sua missão, realizou aquilo que veio realizar nesta passagem terrestre e volta como um cumpridor dessa missão, para arquitetar novas missões em novas reencarnações depois. O Espiritismo nos dá muitas ferramentas para que a gente faça isso. E é muito importante que a gente realize isso dentro de nós. Essas mudanças que nos auxiliam a nos transformar naquilo que precisamos ser para aproveitar essa experiência da melhor forma possível. Obrigado, meus irmãos. Deus nos abençoe. Obrigado. Fazer a prece. Desculpa. Vamos então aproveitar esse momento, fechar os nossos olhos físicos, elevar o nosso pensamento, sintonizar as frequências sutis, elevadíssimas, propiciadas pela presença do nosso Mestre, Jesus, o Cristo. Porque Ele mesmo garantiu que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Amado Mestre, agradecemos mais esta oportunidade de aqui estarmos, para termos contato com a Tua doutrina, com os Teus evangelhos, com a Tua palavra de amor, de carinho e de sustentação para todos nós da humanidade,
tão carentes, tão necessitados de todo esse manancial de amor e de atenção. Agradecemos a cada oportunidade de podermos aproveitar os teus ensinos e os teus exemplos. Agradecemos a oportunidade de estar hoje sob a tua luz, aprendendo um pouco mais, buscando nos modificar um pouco mais, para nos tornarmos aquilo que estamos destinados a ser, teus irmãos na eternidade. Queremos, de coração, vibrar por todos aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, principalmente os que se encontram acamados, em desequilíbrio orgânico, passando por dificuldades físicas. Orar para que eles possam se reequilibrar, encontrar um caminho de harmonização e se curar das suas doenças do corpo físico. Vibrar por todos os nossos irmãos que se encontram aprisionados, privados da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. Tanto aqueles que se encontram nas cadeias, nas penitenciárias, nas casas de detenção, como aqueles que encontram-se sem a sua liberdade de escolha, atrelados a vícios de todas as naturezas, ou aqueles que são dependentes integralmente de outras pessoas, abrindo assim mão da sua liberdade individual, para que enxerguem o valor sublime da liberdade concedida pelo Pai a todos os seres da raça humana. Vibrar por todos aqueles que se encontram em dificuldade de relacionamento com outras pessoas e até consigo próprios, para que encontrem o equilíbrio necessário para aproveitar as relações do dia a dia com mais calma, com mais compreensão, com mais tolerância, com mais valorização do outro e de si próprio. Vibrar por todos aqueles que neste nosso planeta têm a responsabilidade do mando sobre outras pessoas, todos os políticos, todos aqueles que administram empresas, organizações, países, cidades, estados, para que todos tenham a consciência clara e límpida da sua obrigação, do seu dever de trabalhar e dar o seu melhor em favor daqueles que são desprovidos de poder. Vibrar por último por nós mesmos, todos nós, que tenhamos a possibilidade de nos abrir a cada dia, a cada passo, para aproveitar cada vez mais o teu evangelho, a tua palavra, o teu exemplo, para que dessa forma possamos ser instrumentos da tua misericordiosa paz. Assim seja. Obrigado, meus irmãos. Desculpa.